de energia cinética. Como que funciona isso? O magneto ele tem a função de ser uma massa no eixo de rotação. Como assim massa? É o peso. A massa, quando a gente fala de massa, é o peso. O magneto é um peso, tá? Basicamente ele é um peso no eixo de rotação. Ou seja, o magneto ele está acoplado aqui no virabrequim, certo? O magneto vai acoplado aqui no virabrequim. Só que ele tem essa função de acumular energia cinética e por inércia manter o movimento do motor quando não está acontecendo a combustão. Por quê? No motor, tá? No motor 4 tempos, a gente tem 4 ciclos, ou seja, admissão, compressão, combustão e exaustão. Então, o que acontece? Nesses 4 ciclos, acontece somente uma combustão. Então, a gente precisa movimentar o motor nessas outras 3 fases, certo? Porque a gente tem somente uma combustão, nessas outras 3 fases vai se movimentar por essa energia da combustão. Só que o magneto, como ele tem esse fator também de ser uma massa no eixo de rotação e ele acumula energia cinética, tá? Por inércia, ele vai ajudar na movimentação do meu motor nessas outras 3 fases, certo? Para a gente entender um pouco mais esse fator de inércia e acumulação de energia cinética, tá? Ser esse acumulador de energia cinética, a gente precisa entender o que é a inércia, tá? A inércia é o seguinte, a inércia é a tendência do corpo que está parado continuar parado e a tendência do corpo que está em movimento se manter em movimento. Otávio, não entendi como que funciona isso. Eu vou dar 2 exemplos agora sobre inércia para a gente entender o funcionamento aqui do magneto, certo? Para a gente entender se vale a pena preparar ou não ele, adicionando ou aliviando o magneto. Beleza? Então vamos lá. O primeiro exemplo da inércia que eu vou dar é a inércia quando o corpo está parado, tá? Quando eu falo corpo é a massa, ou seja, é o peso, tá? Mas o corpo, vamos dar um exemplo de pessoas, tá? Um exemplo, a inércia parado. Como que funciona isso? Vamos supor que você está no ônibus, certo? Entrou dentro do ônibus, está sentado no ônibus. O ônibus está parado no sinal, certo? Então você está sentado ali no banco, o ônibus está parado no sinal. Quando o ônibus vai arrancar, o sinal abriu, o sinal verde abriu, o ônibus vai arrancar, certo? Então o ônibus, na hora que o ônibus começa a arrancar, você vai fazer assim na cadeira, ó. Se você não está encostado, você vai fazer assim, ó. O ônibus arrancou, você vai dar esse impulso para trás. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o corpo que está parado, ele tende a ficar parado. O corpo, ele vai tender a ficar parado, ou seja, a massa ele tende a ficar parado. Mas quando o ônibus vai se movimentar, o corpo ele é jogado para trás. Então a inércia parado seria isso. Otávio, o que é a inércia em movimento? A inércia em movimento já é o contrário. Vamos supor que tem um carro, tá? Um exemplo, tem um carro a 100 km por hora, certo? Tem um carro a 100 km por hora e o motorista está sem o cinto de segurança, certo? Só que a 100 km por hora esse carro vai e bate, certo? Bate de frente. Quando ele bate de frente, o motorista que está sem cinto de segurança é arremessado para fora, certo? Ele é arremessado para fora do carro. Por que que isso acontece? Por força de inércia, ou seja, o corpo que está em movimento tende a manter o movimento. O carro foi parado brutalmente, porque aconteceu uma colisão, ele foi parado brutalmente. Só que o corpo, ou seja, a massa que está dentro, ou seja, o corpo da pessoa é um peso, certo? Então, esse corpo, por inércia, ele é arremessado para fora. A inércia tende a manter o corpo em movimento. Então, o corpo está parado. Só que o carro bateu e aconteceu uma colisão, ele foi parado brutalmente. Só que o corpo ele tende a continuar em movimento. Então o corpo ele foi o quê? Arremessado para fora do carro. E isso acontece em 2 fatores. A inércia quando está parada e a inércia quando está em movimento. Então a gente tem que entender esses 2 fatores para a gente entender se vale a pena ou não preparar o magneto. Primeiro passo, entender a inércia parada, certo? E entender a inércia em movimento. Ou seja, quando está parado, o corpo que está parado tende a ficar parado. Lembra do ônibus? Você no corpo, o seu corpo tende a ficar no mesmo lugar, ele não se tende a movimentar, certo? E o corpo que está em movimento, já está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Por isso que quando o carro aconteceu a colisão, o motorista ele foi arremessado para fora do carro devido a essa força da inércia, devido à inércia que está acontecendo ali, a inércia em movimento. No magneto é a mesma coisa. O magneto ele acumula essa energia cinética da rotação, certo? E ele também é uma massa no eixo de rotação. Ou seja,
Quando acontece uma combustão lá, um exemplo, você já ligou o motor. Quando você ligou o motor, o magneto ele vai girar junto, certo? Quando o magneto gira, ele é uma massa, ou seja, o magneto tem um peso nele, certo? Então esse peso vai continuar se movimentando. Quando não acontece a combustão, ou seja, aconteceu uma combustão no motor. Então, nas outras fases que não está acontecendo a combustão, essa energia que foi acumulada, ou seja, essa energia cinética acumulada aqui, essa inércia aqui do magneto vai ajudar na movimentação do meu motor nessas outras três fases. Por isso que eu tenho esse peso no magneto, porque ele continua, vamos supor, você ligou, aconteceu a combustão. Então, parte da combustão, quando acontece a combustão, o que vai acontecer? A combustão ali dentro vai movimentar o motor. Então, a energia da combustão, certo, que aconteceu no seu motor, ela é dissipada para movimentar todo o motor, certo? Ela é dissipada para movimentar todas as engrenagens, virabrequim, movimentar comando de válvula, certo? Movimentar tudo até chegar na sua roda. Então, parte dessa energia é dissipada até mesmo para movimentar o magneto aqui, certo? Porque está sendo movimentado pela combustão ali. Só que quando não está acontecendo a combustão, o que vai ajudar a manter a rotação vai ser a energia acumulada do peso aqui do magneto, tá? Existem outros fatores, mas basicamente dizendo seria aqui pelo magneto. Então essa energia acumulada aqui, ó, vai ajudar, certo? A movimentar o meu motor quando não estiver acontecendo aqui a combustão dentro do motor, beleza?